Fala galera, questão 28/43 da prova específica de matemática da UEM, do vestibular de verão de 2019. É uma questão de geometria analítica e nós temos 5 afirmações e devemos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, afirmação 01, toda equação do tipo x² mais y² menos 2a vezes x mais y igual a zero, com a pertencente aos reais, é de uma circunferência que passa pela origem. Então, vamos supor que essa equação aqui é uma equação de uma circunferência e vamos ver se realmente passa pela origem, para começar. Então, se a gente substituir o ponto xy por 0, 0 nessa equação, nós vamos chegar que esse lado esquerdo vai ser 0, e daí como o lado direito também é 0, fica 0 igual a 0. Então, se essa equação for de uma circunferência, então ela vai passar pela origem. Só que a afirmação está dizendo que essa equação é uma equação de uma circunferência para todo A pertencente aos reais. Então, vamos tentar testar para algum A para ver se essa equação é uma equação de uma circunferência. Vamos pegar A igual a 0, porque 0 é um número muito bom que a gente já elimina esse termo aqui. Então, se a gente pegar o número real A igual a 0, essa equação vai ficar da seguinte maneira: x² mais y² igual a 0. Mas x² é um número maior ou igual que 0, e y² também é um número maior ou igual que 0. Então, o único ponto que satisfaz essa igualdade é o ponto 0, 0. Como o único ponto não é uma circunferência, então segue que essa afirmação aqui ela é falsa, porque ela está afirmando que para qualquer A pertencente aos reais, essa equação é de uma circunferência, mas não. Se A é igual a 0, essa equação não é de uma circunferência, visto que o único ponto que satisfaz essa equação é o ponto 0, 0. Afirmação 02, se duas circunferências de centro A0 e B0 se interceptam em exatamente dois pontos, então esses pontos são simétricos em relação ao eixo x. Então eu fiz mais ou menos o desenho, onde a minha primeira circunferência tem centro no ponto A0 e a minha segunda circunferência tem centro no ponto B0. E essas duas circunferências se interceptam em dois pontos, esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Então, para a gente poder resolver essa questão, primeiramente, vamos escrever a equação dessa nossa primeira circunferência. Vamos supor que o raio da nossa primeira circunferência é r' e o raio da nossa segunda circunferência é r'. Então, a equação da nossa primeira circunferência vai ser a seguinte: vai ser x menos a ao quadrado mais y² igual a r ao quadrado. Essa é a equação de uma circunferência centrada no ponto A0 de raio r'. E a equação da minha outra circunferência será x menos b ao quadrado mais y² igual a r ao quadrado. Ou seja, essa circunferência tem centro no ponto B0 com raio r'. Então, qual que é a ideia aqui que a gente vai fazer para resolver essa questão? Vamos chamar esse ponto de interseção de x0 e y0. Então, se esse ponto ele pertence a essas duas circunferências, então ele satisfaz a equação dessas duas circunferências que a gente acabou de montar. Ou seja, x0 menos a ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a r' ao quadrado. E também esse ponto satisfaz essa segunda equação, ou seja, x0 menos b ao quadrado mais y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. E qual que é o simétrico desse ponto? O simétrico desse ponto em relação ao eixo x é o ponto x0 menos y0. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar verificar se esse ponto aqui satisfaz essas duas equações. Se ele satisfizer, então esse ponto vai ser esse outro ponto da interseção, visto que essas duas circunferências só interceptam em dois pontos. Então vamos verificar. Então eu tenho que x0 menos a ao quadrado mais menos y0 ao quadrado. O que é isso? É a mesma coisa que x0 menos a ao quadrado mais y0 ao quadrado. Porque menos y0 ao quadrado é igual a y0 ao quadrado. Só que a gente sabe quanto que é x menos a ao quadrado mais y0 ao quadrado. É r ao quadrado. Então isso aqui é igual a r ao quadrado. Ou seja, o ponto x0 menos y0 satisfaz essa nossa primeira equação aqui, que é dessa nossa primeira circunferência. Então agora vamos ver se esse ponto também satisfaz essa segunda equação. Nós temos que x menos b ao quadrado mais menos y0 ao quadrado vai ser igual a x0 menos b ao quadrado mais y0 ao quadrado. Só troquei o menos y0 ao quadrado por
y0 ao quadrado, só que nós também conhecemos esse elemento. Só olhar para a nossa segunda hipótese aqui da nossa questão, que é igual a r ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a r ao quadrado. Logo, esse ponto também satisfaz a equação da segunda circunferência. Então, esse ponto tem que ser esse ponto de interseção da circunferência, porque essas duas circunferências só têm dois pontos em comuns. E um ponto deles é o x0 e o y0. Como esse outro ponto nós acabamos de ver que ele também pertence às duas circunferências, isso implica, então, que esse ponto é esse ponto aqui. E com isso, nós concluímos que a afirmação 02 ela é verdadeira, porque está dizendo que, dadas duas circunferências de centro A0 e B0, que é o que nós temos aqui, se interceptando em exatamente dois pontos, então esses pontos são simétricos em relação ao eixo x. Então, essa afirmação 02 está correta. Afirmação 04. O coeficiente angular da reta dada pela equação 3x mais 4y igual a 6 é 4. Então, lembrando que a equação reduzida de uma reta é y igual a mx mais c, onde esse m aqui é o coeficiente angular da reta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação aqui e vamos isolar o y para encontrar o coeficiente angular dela. Então, isolando o y, nós temos 4y igual a menos 3x mais 6, só passei o menos 3x para o outro lado, que é a mesma coisa que menos 3x sobre 4 mais 6 sobre 4. Como aqui o elemento que acompanha o x é diferente de 4, então essa afirmação aqui ela é falsa. Afirmação 08. Os pontos de coordenadas 4, 0, 0, 6 e 2, 4 pertencem à mesma reta. Qual que é a ideia aqui? Nós vamos encontrar a equação que liga esses dois primeiros pontos e depois verificar se esse terceiro ponto pertence a essa reta. Para encontrar a reta que liga dois pontos, nós vamos utilizar essa equação aqui. E vamos chamar o ponto xy de 4, 0 e o ponto x0, y0 de 0, 6. Então, substituindo esses dois pontos nessa equação para a gente encontrar o m, que é o coeficiente angular, nós vamos ter o seguinte, que 0 menos 6 é igual a m vezes 4 menos 0. Ou seja, menos 6 é igual a 4m, que implica que m é igual a menos 3 meios, já simplificada. Então, agora, substituindo nosso m e substituindo o ponto x0, y0, nessa equação aqui, nós vamos encontrar a nossa equação da reta que liga esses dois primeiros pontos. Então, fazendo essa substituição, teremos y menos 6 igual a menos 3 meios vezes x menos 0. Ou seja, a nossa equação da reta é y igual a menos 3 meios x mais 6. Então, agora vamos ver se esse ponto aqui pertence a essa reta. Bom, a primeira coordenada dele é 2, ou seja, o x é igual a 2, e o 4 é o y. Então, substituindo 2 e 4 nessa equação, nós teremos que 4 é igual a menos 3 meios vezes 2 mais 6. Só que simplificando esse 2 com esse 2, fica menos 3 mais 6, que é igual a 3. Ou seja, nós chegamos que 4 é igual a 3. O que não é verdade, né? Então, esse ponto aqui, ele não pertence à reta que liga esses dois primeiros pontos. Logo, essa afirmação aqui ela é falsa. A afirmação 16, as retas de equação 2x mais 4y mais 3 igual a 0 e y igual a 3x menos 5 são concorrentes. Em primeiro lugar, o que são retas concorrentes? São retas que se interceptam em um único ponto. Então, primeiramente, vamos isolar o y dessa nossa primeira reta. Então, 2x mais 4y mais 3 igual a 0 é a mesma coisa que 4y igual a menos 2x menos 3. Eu passei o 2x e o 3 para o outro lado. Agora, dividindo por 4, nós teremos y igual a menos x sobre 2 menos 3 quartos. E a nossa outra reta é y igual a 3x menos 5. Como nós estamos trabalhando no plano, nós temos três possibilidades para essas retas. Ou elas são iguais, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. De cara, eu já vejo que essas retas não são iguais. E como o coeficiente angular da nossa primeira é menos meio, e o coeficiente angular da nossa segunda é 3, então elas também não são paralelas. Logo, elas só podem ser concorrentes, ou seja,
elas se interceptam em algum ponto. Portanto, essa afirmação 16 ela está correta. Então, agora, para você encontrar o ponto de interseção dessas duas retas, basta você igualar esse lado direito dessa equação com esse lado direito desta, visto que esses dois lados são y, e depois isolar o x. Encontrando o x, você volta em uma dessas duas equações, substitui o x e você encontrará o y. E daí, nesse ponto, será o ponto de interseção dessas duas retas. Como se trata de uma questão somatória, para você acertar ela em cheio, você teria que ter marcado 16 mais 2, que é 18. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!